Oi pessoal, eu sou Manuela Bernardo e eu tô aqui hoje com outro vídeo para vocês falando um pouquinho sobre a vida de Dom Pedro I do Brasil e IV de Portugal. Não esqueçam de acionar o sininho se vocês gostarem do nosso conteúdo e de se inscrever no nosso canal. Um beijo, espero que vocês gostem, acompanhe aí. Oi gente, tudo bem? Tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre Dom Pedro I e a Marquesa de Santos. Vocês devem saber que Domitila de Castro Canto e Melo foi o grande amor da vida de Dom Pedro I. Muita gente se ressente do fato dele ter amado tanto Domitila e ter feito Leopoldina sofrer muito, a gente sabe. Algumas pessoas esquecem, porém, que o casamento de Dom Pedro I com a arquiduquesa, Dona Leopoldina de Habsburgo, foi um acordo dinástico, gente. Eles não se conheciam. Dom Pedro, inclusive na época, ele estava muito envolvido com uma francesa de nome Noémie Thierry, com a qual ele chegou a se casar escondido. E teve uma filha, mas Dona Carlota Joaquina e Dom João colocaram a menina para correr, assim que souberam da gravidez dela, apelando pelo amor que ela sentia por Dom Pedro, fizeram com que ela entendesse que ele era o herdeiro do trono e que ele não podia assumir aquele filho bastardo, e que se ela realmente amasse Dom Pedro, o melhor que ela faria era deixá-lo ir. E assim foi. A Noemi, então, foi convencida a deixar Dom Pedro pelo seu próprio bem. Foi levada para Pernambuco, casou com um oficial português, né? Teve a sua filha lá, que morreu. E Dom Pedro nunca aceitou muito bem o fim dessa relação, mas ele, no final das contas, acabou aceitando, porque a Dona Leopoldina já estava embarcada, já estava vindo para o Brasil. Enfim, não tinha muito que ele pudesse fazer contra isso. Ele era realmente o herdeiro do trono. Dom Pedro acabou aceitando. A única preocupação dele era: será que eu vou gostar dela? Será que ela é bonita? Será que temos coisas em comum? Ele realmente não queria ter o mesmo tipo de casamento que os pais dele tinham. Porque quando duas pessoas que não se conhecem, que não sabem nada um do outro, se encontram e se casam sem nunca ter se visto na vida, gente, um casamento com amor já é difícil. Um casamento escolhido por duas pessoas já é difícil. Imagina um casamento imposto por outras pessoas por razões dinásticas, né? Por razões que não tem nada a ver com o bem para você e para outra pessoa, né? Porque ali estava em jogo uma dinastia, não era o bem nem da Leopoldina e nem de Dom Pedro. Então, assim, eu acho errado quando muitas pessoas acabam julgando Dom Pedro com os valores que nós temos hoje no século XXI. Ele era um homem do século XIX, produto do seu próprio século, do seu tempo, onde ter amantes era normal, onde fazer o que ele fazia era normal. E não cabe a nós, que hoje temos um entendimento diferente, julgá-lo, né? Ele viveu no seu tempo, ele não vive no século XXI, ele viveu no século XIX. Leopoldina, obviamente, é mulher. A mulher se apaixona, a mulher se entrega, a mulher é criada, naquela época a mulher era criada para isso, para servir ao marido. Principalmente uma arquiduquesa como ela foi criada para isso. Ela foi criada para governar, ela foi criada para ficar ao lado do marido independente de qualquer coisa. Então, por sorte, Dom Pedro era bonito, Dom Pedro era charmoso, ela se apaixonou por ele, de verdade. Apesar das mentiras que foram contadas para ela, que ele gostava de mineralogia, que ele gostava de botânica, enfim, ele não gostava de nada disso. Mas venderam o peixe ela comprou, porque
realmente, nossa, quando ela viu a foto, ela ficou louca, apaixonada, né? A mesma coisa não aconteceu com ele. Assim, não que ele não tivesse gostado da Leopoldina, gostou. Ele olhou para ela e falou assim, pensei que poderia ser pior, né? Ele gosta dela. Ele fica meio receoso no início, né? Tem essa coisa do receio de se casar com uma pessoa que ele sabia que era muito, muito mais preparada do que ele. Ela era extremamente inteligente, cultíssima. Então ele se sentia um pouco ameaçado, digamos assim, por essa inteligência dessa, por essa superioridade cultural que ela tinha. Mas apesar de tudo, ele amava a Leopoldina por todas essas suas características, por ser uma grande amiga, por ser uma grande companheira, por ser uma grande mãe. Mas enquanto o coração dele não bateu mais forte por outra pessoa, lógico que ele tinha seus casos aqui e ali, porque ele era assim, era da natureza dele, ele estava feliz com ela. Mas aí aconteceu daquele dia do coração bater mais forte por alguém e ele se apaixonar de verdade, como ele tinha se apaixonado pela Naomi no passado e ele achava que ele nunca mais ia amar daquele jeito, sentiu pela Domitila de Castro. Foi um amor nascido do coração. Foi o amor elegido pelo coração dele. Então, assim, Dom Pedro era um homem como qualquer outro. Ele era um rei, ele era um herdeiro, sim. Mas ele sentia como todos nós, né? Ah, mas ele traiu a Leopoldina. Ele era casado, ele não poderia ter traído. Gente, foi um casamento imposto. Ele tentou de todas as formas no início não machucar a Leopoldina. Mas quanto mais o relacionamento dele com a Domitila foi crescendo, foi aumentando de intensidade, depois quando os filhos começaram a nascer, ele começou a perder a cabeça, né? Errou? Claro que errou. Se nós formos pensar com a cabeça de hoje, ele errou? Errou. Mas quem somos nós para julgar Dom Pedro? Dom Pedro tinha esse problema. Ele tinha um problema de saúde, gente. Ele provavelmente tinha... Ele era ninfomaníaco. Ele tinha algum problema. Ele não conseguia guardar a coisinha dele nas calças. A gente sabe disso, né? Mas de todos os amores da vida dele, Domitila foi uma constante. Até o dia em que ele se viu na condição de ter que escolher entre ela e a continuação do seu reinado, do seu império. E aí ele teve que tomar essa decisão, né? Uma decisão que coloca em xeque-mate amor e dever. E ele escolheu o dever. E aí entra na jogada Amélia de Leuchtenberg, uma menina de 17 anos, linda, jovem, na flor da idade. Dom Pedro, garanhão do jeito que ele era, afasta Domitila da corte. Chega Amélia, ele se apaixona pela Amélia, lógico que ele se apaixona pela Amélia. A Amélia é linda, a Amélia tá na flor da idade. A Amélia traz coisas novas para ele, novas responsabilidades. Então, assim, isso não quer dizer que ele tenha esquecido a Domitila.